No ano de 1927, desembarcou na cidade do Rio de Janeiro o renomado urbanista francês Alfred Agassiz, a convite do prefeito Prado Júnior para traçar um projeto de remodelamento da cidade. O francês palestrou no Teatro Municipal, percorreu a cidade e se espalhou a preocupação entre as pessoas mais humildes, moradoras do Morro da Favela, que a essa altura era a mais conhecida periferia da cidade do Rio de Janeiro. Alfred Agassiz foi junto com as autoridades ao Morro da Favela, sendo recebido pela população com uma feijoada completa, como descreveram os jornais. O urbanista francês foi embora, concluiu em Paris o projeto urbanista que deixava tão preocupados os moradores do Morro da Favela. É aí que entra em cena o compositor consagrado dos carnavais, Senhor, também conhecido como o Rei do Samba, que compôs o samba que se espalhou entre as salas de teatro e os discos, A Favela Vai Abaixo, expressando seu lamento pela sorte que se aproximava dos mais humildes. Vale lembrar que a cidade já havia passado por episódios promovidos pelo governo do que ficou conhecido como Política do Bota Abaixo, nome explicativo sobre o que acontecia com a morada dos pobres que ficasse no meio do caminho dos projetos modernos do Estado. A exemplo do cortiço Cabeça de Porco, demolido na prefeitura de Barata Ribeiro. Alguns dos moradores desse cortiço, depois de demolido, passaram a ocupar o morro próximo à estrada de ferro, chamada hoje em dia de Central do Brasil, que um dia ficaria conhecida como o Morro da Favela. Crescida essa nova periferia da cidade, passou a chamar a atenção da imprensa e das autoridades. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós veremos o que o samba de senhor provocou na sociedade e o que aconteceu com seu tema, o Morro da Favela. Conforme o novo projeto urbano da cidade se aproximava, o temor da população do Morro da Favela ganhou eco nos versos de Senhor, que na década de 20 reinava como grande compositor do carnaval, dos teatros e dos discos. Ainda em 27, passou a se espalhar pela cidade, entre foliões e cartazes, a frase "A favela vai abaixo". Senhor produziu a música que serviu de base para a peça de teatro de revista, com o título que se espalhou com o sucesso do espetáculo. No ano seguinte, sociedades carnavalescas como os Tenentes do Diabo levaram também o tema para a folia. O samba de senhor também foi lançado no mercado fonográfico, interpretado por Francisco Alves. E aqui está ele. Minha cabocla, a favela vai abaixo. Quanta saudade tu terás deste torrão, da casinha pequenina de madeira, que nos enche de carinho o coração. A cena descrita do Morro da Favela, com suas casas simples, feitas principalmente de madeira, como foi retratada pela pintura de Tarsila do Amaral, de 1924, e também por essa foto do Jornal do Brasil, de 1928. Que saudade ao nos lembrarmos das promessas que fizemos constantemente na capela, para que Deus nunca deixe de olhar por nós da malandragem pelo Morro da Favela. O Largo da Capela foi descrito pela imprensa da época como o ponto mais alto do Morro da Favela, onde as pessoas faziam suas preces. A malandragem evocada por senhor se refere à vida boêmia, desajustada aos padrões burgueses, que pede a Deus que cuide da população do Morro da Favela. Uma vez que o Estado foi de tal maneira ausente nesse território, que os moradores fizeram um memorial entregue às autoridades em 1920, solicitando que também pudessem pagar impostos, como em qualquer bairro, para que assim o governo estendesse aos moradores do Morro da Favela serviços básicos como cuidados higiênicos e assistência policial. Vê agora a ingratidão da humanidade, o poder da flor mítica amarela, e sem brilho vive pela cidade, encontro desabrigo ao nosso povo da favela. Alguns pesquisadores apontam que as primeiras pessoas que se estabeleceram no Morro da Favela vieram do cortiço Cabeça de Porco, destruído pela prefeitura de Barata Ribeiro, em 1893. Cerca de 4 anos depois, a região também passou a ser habitada pelos soldados que serviram ao governo na Guerra de Canudos, que, após terem suprimido definitivamente a revolta, se deslocaram para a capital,
aguardando os pagamentos prometidos que nunca foram cumpridos. O nome favela seria proveniente de um morro do sertão baiano, que assim foi chamado por causa de sua vegetação, favela. Somítica seria avarenta, expressão recorrente no Nordeste. Alguns estudiosos da música brasileira apontaram que a expressão somítica e amarela também seria um termo recorrente, que foi usado em alguns versos de Olavo Bilac. Minha cabocla, a favela vai abaixo, ajunta os troços, vamos embora pro Bangu. Buraco quente, adeus pra sempre, meu buraco. Eu só te esqueço no buraco do Caju. O Buraco Quente era uma área do Morro da Favela situado em sua parte alta e que parecia ser um ponto de encontro da população local. Foi onde o urbanista Alfred Agache foi recebido pelos moradores com uma feijoada completa, com direito a goles de Paraty, que o francês aceitou de bom grado. Ao menos nos jornais da época, o Buraco Quente parecia ser a parte mais conhecida do Morro da Favela. Inclusive se menciona que em uma época em que a polícia ainda não dispunha de pessoal em número suficiente para cobrir a área, contavam com valentões oficiais, como o proprietário de um bar da localidade que resolvia internamente as ocorrências do Morro da Favela. Já o Buraco do Caju se trata de uma referência a um cemitério muito conhecido na zona norte do Rio de Janeiro, o Cemitério do Caju. Isso deve ser despeito dessa gente, porque o samba não se passa para ela. Porque lá o luar é diferente, não é como o luar que se vê desta favela. Senhor, de uma forma poética, devolve o desdém da classe dominante sobre a população do Morro da Favela, que com sua paisagem e casas humildes, formava um cenário praticamente rural, com uma vista do luar que a cidade, à sua frente, já com suas luzes e prédios, não possuía mais. No Estácio, Querosene ou no Salgueiro, meu mulato, não te espero na janela. Vou morar na cidade nova pra voltar meu coração para o Morro da Favela. Estácio, Querosene e Salgueiro são 3 comunidades que também cresciam na época. O antigo morador do Morro da Favela, representado por Senhor, mesmo após destruída sua comunidade, ia se mudar para uma região próxima, de onde poderia ver o morro de sua morada extinta. A palavra mulato vem sendo debatida nos anos mais recorrentes a respeito das conotações racistas que tem em sua origem. Estamos diante de um samba de quase 100 anos de idade, e isso precisa ser ponderado. A expressão usada por Senhor tinha outra formulação na letra, que foi ao teatro, um ano antes, onde os versos eram: no Estácio, Querosene ou no Salgueiro, caboclinha, não convém você morar. Fique mesmo na cidade nova, para sempre com carinho os antigos recordar. Logo, o que Senhor parecia representar seria uma conversa entre moradores do Morro da Favela que adiantavam entre si que não se mudariam para outra comunidade, mas que morariam ainda diante de sua antiga residência. O Morro da Favela, que corresponde atualmente ao Morro da Providência, teve um destino diferente de alguns morros da cidade que foram destruídos por completo e transplantados para servirem às obras de aterramento do Rio de Janeiro, como foi o caso do Morro do Castelo. Estudiosos apontaram que Senhor teria inclusive procurado um ministro de Estado para interceder pela população do Morro da Favela, que, por sua vez, pediu ao Senhor que formulasse o pedido em forma de samba, tendo nesse momento o Senhor cantarolado ao ministro os versos de sua recente criação, A Favela Vai Abaixo. O ministro teria se emocionado e prometido a Senhor fazer algo a respeito. A favela foi abaixo em abril de 1928. Porém, as manifestações ecoadas pelo teatro, carnaval e o samba de Senhor parecem ter proporcionado um contexto de mediação entre o poder público e a população do Morro da Favela, pois enquanto a desocupação do Cabeça de Porco foi um processo truculento e comemorado pela imprensa e sociedade da época, o processo que se passou no Morro da Favela foi razoavelmente diferente. O poder público mandou um representante na figura de Tadeu de Medeiros, que explicou aos populares as razões sanitárias da intervenção, que não se tratava de perseguição. Foi providenciado um local próximo para que as pessoas se mudassem, já com todas as condições sanitárias adequadas no Trapiche da Gamboa.
prometendo ainda auxílio para o deslocamento das pessoas e também das madeiras de suas casas. E assim foi abaixo a favela, como compôs senhor e cantor Francisco Alves, mas com um comportamento diferente por parte do poder público, pois, como disse seu representante enviado ao Morro da Favela, aquelas pessoas também deveriam ter direito à saúde e instrução.